estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. E hoje nós vamos falar sobre um item muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo. É de uma realeza terrestre, o capítulo 2,
meu reino não é deste mundo. Então, cada capítulo do livro do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no final dos capítulos tem uma recomendação que se chama Instruções dos Espíritos. E nessa instrução que os Espíritos vão trazendo, são experiências vivenciadas pelo espírito que desencarnou, né, e chega no plano espiritual e observa então a sua situação. Então essa realeza terrestre, ela vem nos contar da sua vivência na Terra e o que, na verdade, ela perdeu. Então, ela inicia questionando e diz: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Olha, o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Então vejamos bem, meus amigos, os questionamentos que essa realeza faz é muito, muito, muito profundo, não é? Quando o Senhor pronunciou: o meu reino não é deste mundo, ele estava nos alertando que o reino dele não era o reino terrestre, não era o reino da terra, e sim o reino de Deus. Esse sim valeria a pena lutar por ele. E ela relata que o orgulho fez com que ela se perdesse na terra. Então vejamos bem, meus irmãos, o quanto é necessário vivenciar a humildade, que é o contrário do orgulho. E ela fala então que não compreendia os valores dos reinos, né? Ela não compreendeu. Então, se ela não compreendeu, como que ela poderia colocar em prática a humildade, a benevolência, a indulgência? Se ela só entendia a questão do orgulho, do ser aquela pessoa mais imponente, então ela não estava realmente preparada para o reino dos céus, o reino de Deus. E ela fala mais ainda, que desta realeza dela, ela não levou nada com ela. Então significa dizer que ela se perdeu. Se perdeu com relação às coisas de Deus. É claro que nós sabemos que não são todas as realezas terrestres que se perde diante das ilusões que nos são oferecidas aqui na Terra. E então ela continua a falar. Rainha entre os homens, ela foi. Então, ela foi uma rainha entre os homens. Rainha na imponência, rainha no poder, rainha no mandar, rainha no se organizar.
Então ela foi rainha. E como rainha, é claro, ela julgou que penetrasse no reino dos céus. Mas todos nós sabemos que não só através do orgulho que isso vai acontecer. Mesmo porque o orgulho é o contrário da caridade. Então, como que uma pessoa tão orgulhosa, tão diferente com relação às coisas de Deus, poderia chegar no reino dos céus com algo de real, de virtude, como Deus nos mandou o seu Filho para nos ensinarmos. Então, o que ela percebe diante disso? Ela percebe que pessoas que ela tinha como subalterno, tinha como seus escravos, seus subalternos, ela percebe que esses seres que não eram da orbe da realeza, do seu status, ela percebe que estavam bem além, bem acima do posicionamento dela. E aí ela se lamenta profundamente. E ela diz: que desilusão, que humilhação para ela. Imagine você tratar pessoas como ela deve ter tratado os subalternos, que é assim que nós observamos diante dos filmes, diante das histórias, que os reis são imponentes, são orgulhosos. Imagina você tratar uma pessoa mal e quando chegar no reino dos céus, encontrar essas pessoas num patamar superior ao seu. Realmente deve ser muita desilusão e deve ser também uma questão de humilhação perante esse patamar que ela ocupava, né? Então ela vai compreender a esterilidade das honras, ela vai compreender que as coisas terrestres, elas são muito passageiras. As grandezas que ela observava na Terra não existem no mundo espiritual, nos reinos dos céus. Não existe, né? Então, ela diz que é preciso transformar essa prepotência e esse egoísmo e esse posicionamento em algo que seja levado para o futuro, ou seja, para o reino dos céus. Então nós nos perguntamos, né, quais os tesouros que devemos acumular? Então devemos acumular a indulgência, a abnegação, a caridade, a benevolência. Indulgência no sentido de tratar as pessoas da forma que gostaríamos que elas nos tratassem. Tratar as pessoas e perdoar as pessoas, assim como gostaríamos que as pessoas nos perdoassem diante de algo que nós fizemos e que essas pessoas não gostaram. Então, ter benevolência,
ter abnegação é compreender o nosso próximo. Se não os compreendemos, então vamos nos calar, porque a compreensão nem sempre acontece naquele momento, mas pode vir um pouco depois. Então, se nos calarmos, não levaremos essa mancha no nosso espírito. E a caridade, então? A caridade é filha do amor. Então, como que nós podemos realizar a caridade? Muitas pessoas acham difícil, acham complicado realizar a caridade. Mas o que é a caridade? A caridade não é só pegarmos algo material, dinheiro, sei lá, doações. Não é só isso. A caridade, ela tem múltiplas facetas, uma amplitude de ações que podemos realizar. Alguns exemplos da caridade. Você, às vezes, encontra uma pessoa e essa pessoa necessita falar. Falar. Ela só quer um ouvido para escutar. E todos nós podemos fazer isso. E veja o quanto é interessante escutar. Porque qual o primeiro que vai escutar? O que é que está mais perto da boca? O nosso ouvido. Quando essa pessoa externa seu pensamento através da fala, ela está escutando, é a primeira pessoa a escutar o que ela fala. E essa fala leva a pessoa a refletir, a escutar os seus próprios relatos e refletir na direção do entendimento. E ela pode chegar a entender toda aquela aflição que ela está passando na hora. E após essa reflexão, a pessoa pode chegar e agradecer por ter tido a oportunidade de falar com outra pessoa. E ela mesmo descobrir que ela pode resolver os seus problemas. Você emprestar o seu ombro a uma pessoa para que ela deite no seu ombro, que você passe a mão, né? Faça um carinho. Nesse carinho, você está emitindo energias boas para aquela pessoa. Está dizendo, não sofra, meu irmão. Então, quantas coisas podemos fazer? Por exemplo, outro exemplo, o professor. O professor é uma pessoa que leva os seus conhecimentos que ele adquiriu com facilidade ou com muita luta, ele pode levar esse conhecimento a quem mais precisa, a quem está menos conhecedor dos problemas, das coisas, dos entendimentos. Então, o professor que sai, por exemplo, de sua casa
e vai até a casa de um aluno para saber se ele fez o dever, para saber se ele está bem, para o convidar a ir na escola. Que maravilha! Que coisa boa, né? Termos pessoas dedicadas no sentido de ajudar. Então, as palavras de Jesus nos diz: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. E nós sabemos, meus amigos, que tudo isso pode acontecer. Os nossos tesouros na terra, eles são passageiros. E quando da nossa partida, que deixarmos o nosso corpo, o nosso tesouro maior na terra é o nosso corpo, porque é com ele que nós executamos as nossas tarefas, ele nos ajuda a caminhar, a escutar, a enxergar, a fazer nossas ações, a pensar tantas coisas, né? Então, ele fica aqui. E nós, então, levamos o quê? O que fizemos de bom ou ruim. Se nós estamos levando virtudes, foi porque nós fizemos coisas boas. Se nós estamos levando as imperfeições, foi porque fizemos essas imperfeições. Plantamos uma semente que não foi tão boa, não proliferou, não deu bons frutos. Pode até dar frutos, mas não serão tão doces, não serão tão maravilhosos como gostaríamos que fosse ao chegarmos no reino dos céus. Então, meus amigos, tem essas duas figuras nessa lâmina. Observe que um é a lâmpada e o outro é a ampulheta, que retrata o tempo. A lâmpada, ela nos reporta ao clique que dá em nossa mente ao descobrirmos algo em nós. E o tempo é o que vai dizer o quanto nós vamos levar para atingirmos a perfeição. Só o tempo poderá dizer. E só o nosso pensamento poderá, então, se voltar para o bem ou não. Então, na questão 914 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz, claro que isso são os espíritos que falaram, né, e Kardec compilou as obras do Espiritismo, né? Então, traz o seguinte: uma vez que o egoísmo é fundado no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece estipá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Eu não tenho dúvida que conseguiremos um dia extirpá-lo do nosso coração. Assim como o orgulho, né? A gente vai chegar a extirpar esses sentimentos que são contrários às virtudes.
Mas para isso nós vamos precisar do clique que vamos ter na nossa mente e do tempo. Porque nós estamos vivenciando uma encarnação que nos acompanha desde o momento da fecundação. Fomos criados pelos nossos pais, que nos transferiram conhecimentos, nos ensinaram, bons ou ruins, nos ensinaram, né? Mas nós podemos sim extirpar de nós o orgulho e o egoísmo. Então, o que é que os espíritos respondem para o Kardec? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Além disso, é preciso reformem as instituições humanas que os sustentam e os incentivam. Isso depende da educação, depende do aprender, depende do querermos progredir nas leituras, nos conhecimentos. O quanto será fácil ou difícil? Aí vai depender de nós, vai depender de cada um. Mas sabemos que estamos aqui para aprender. Porque quando nós somos crianças, os nossos pais nos dão as primeiras diretrizes. Não machucar alguém, não fazer o mal às pessoas, caminhar. Nós não nascemos caminhando. Nós vamos dar os primeiros passos ainda no primeiro ano de vida, ou não. Vai depender do nosso progresso. Mas então, os nossos pais, eles nos ensinam muito, são grandes professores nossos, os nossos pais. Uns com mais dedicação, outros não. Mas quem será que sairá ganhando ao chegar nos reinos dos céus? Ou no reino dos céus? Será aquele que deu bons exemplos? Ou será aquele que não deu tanta importância? São reflexões, meus irmãos, que nós possamos refletir e também colocar em prática, né, todos esses ensinamentos. Então, o livro Voltei é um livro que nos traz a seguinte mensagem dentro do texto. Eu estou lendo esse livro e achei interessante esse livro, muito interessante. E ele fala do desencarne dele, o irmão Jacob, né, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, uma figurinha que nós já conhecemos. Então, dentre todas as lições que ele nos traz, esse livro, através do irmão Jacob, eu peguei essa partezinha. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Ora, se nós estamos iluminados, nós não vamos ficar na escuridão. Então, como que vamos ser iluminados? Se nós tivermos a vontade e o bom ânimo de aprendermos as lições que Jesus nos deixou, os exemplos que ele nos deixou. Então, ele continua
livremos-nos do débito, para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro, enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muitas vezes dolorosa. Então, se nós tentarmos corrigirmos as nossas falhas, os nossos erros agora, enquanto estamos no corpo, com certeza evitaremos a retificação que é dolorosa. Então, nós temos que fazer o quê? Nos iluminar através do conhecimento, através das boas ações, para que nós não nos arrependamos posteriormente. Então, dentre estes todos maravilhosos irmãos que pereceram na terra, né, o Emmanuel, que foi um grande sofredor, né, mas que nos traz uma lição ou várias lições, através do nosso irmão Chico Xavier, que também foi um grande espírito aqui na Terra. E Emmanuel, que também traz, Allan Kardec, que nos traz todas as obras espíritas que ele compilou através dos espíritos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o próprio Livro dos Espíritos, que são perguntas, questionamentos através dos espíritos, que são respondidas através dos espíritos. Então, ele foi uma pessoa, né, na Terra que trabalhou muito para nos trazer conhecimento. Bezerra de Menezes, que muitas ações realizou, né? Então, muita caridade ele fez. Aí a gente visualiza o quanto é importante as ações boas na Terra. E o nosso exemplo maior, que foi o de nosso Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo que nós tivemos na face da Terra. Com suas ações, com seus exemplos, nos mostrando o que realmente valeria lutar aqui na Terra. Para que lutar? E é muito interessante ao lembrarmos a sua frase quando foi crucificado na cruz. Ele ora pedindo a Deus que tenha piedade das pessoas que fizeram o que estavam fazendo com ele, porque essas pessoas, elas não sabiam o que estavam fazendo. Então faltava o quê? O clique, né? Faltava que eles entendessem sobre as nossas ações terrestres. Então, o tempo é que vai dizer. Para quem não sabe, para quem não leu ainda, mas o Emmanuel, através do livro Há 2000 anos, ele relata a sua história de vida que ele viveu na era de Jesus. Então, ele vivenciou todas as lutas, e ele foi de uma coragem estupenda ao revelar toda a sua vivência terrestre há 2000 anos atrás. E ele começa, o que são 20 séculos na eternidade?
não é? Então, Jesus é o nosso exemplo maior e ele esteve presente na vida de Jesus. Então, meus irmãos, encerrando o nosso assunto, muito bom que nós tenhamos esses momentos de reflexões. Esperamos que vocês tenham compreendido e que possam refletir sobre o que estamos fazendo sobre a Terra. O que vamos levar para o reino dos céus. Meus irmãos queridos, muito obrigada. E que bênção de luzes recaiam sobre todos nós. Obrigada. Que a paz do Senhor permaneça com todos. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus.
Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.